Olá, a paz do Senhor para você. Bom, estamos aqui para mais um vídeo onde nós vamos estudar sobre Deus. Estamos aqui fazendo um estudo sobre a pessoa de Deus na revelação da sua palavra, que é a Bíblia Sagrada. E nós estamos utilizando como referência o Novo Testamento, ok? Então vamos lá. Nós vamos continuar aqui a partir de 1 Coríntios capítulo 12, verso 13, diz algo muito interessante, que diz assim: Deus nos batizou em um único Espírito, independente de etnia ou nacionalidade. Uma coisa muito importante que nós temos que entender, que Deus ele nos batizou em um único Espírito. Agora, independente se você é da etnia negra, se você é indígena, independente se você é de Israel, independente se você é da Nova Zelândia ou brasileiro, se você realmente foi batizado, se você realmente confessou Jesus Cristo, você realmente foi batizado em um único Espírito. Em Cristo, todas as divisões étnicas, todas as divisões nacionais acabam, porque só existe um único corpo, o corpo de Cristo, que é a igreja, e um único Deus que nos batiza no Espírito Santo. Isso é muito importante. Por isso que nós temos que entender que em Deus não quer dizer que nós perdemos as nossas características culturais, porém nenhuma característica cultural será ou está acima realmente do chamado da igreja. A nossa identidade agora passa a ser uma identidade espiritual. Ok? Vamos lá, continuando. 1 Coríntios 12, 6 diz assim: Deus é quem concede todos os dons. Então, quando nós falamos de dons espirituais, quando nós falamos de Deus, quando nós estamos estudando sobre Deus, que é o nosso estudo de hoje, nós temos que entender que todos os dons, eles são concedidos por Deus. Deus, ele é o dono e o autor de todos os dons. Nenhum dom que existe, seja ministerial, seja um dom ministerial, está longe de Deus. Está longe do poder de Deus. Todo dom que existe é Deus quem concede. Então, se você tem um dom, se você tem dons e todas as pessoas têm dons, esses dons eles são concedidos por Deus. Deus ele é poderoso. Continuando, 2 Coríntios 1:12, fazendo referência aqui 2 Coríntios 3:5 e 2 Coríntios 4:7 diz assim: Deus nos faz viver no mundo através de sua graça e não na nossa sabedoria humana. Isso aqui é muito importante. Isso aqui quebra totalmente o ego humano, nosso ego. Nós temos que entender que nós vivemos a partir do momento que confessamos a Deus aqui na terra, não mais com a nossa sabedoria, mas vivemos através da graça de Deus. O que é graça? A graça de Deus é o favor imerecido. E que favor imerecido é esse? É Jesus Cristo ter vindo morrer por nós, pecadores. Agora nós não vivemos mais segundo a sabedoria humana. Lógico que nós podemos utilizá-la, nós podemos estudá-la, porém a forma como nós devemos viver a partir do momento que temos o encontro real com Deus não é segundo a sabedoria humana, e sim segundo a graça de Deus, segundo a sabedoria que vem de Deus, como nós vemos lá no livro na Epístola de Tiago, que fala sobre a sabedoria divina. É só você pedir a Deus que Deus a concede gratuitamente. 2 Coríntios capítulo 1, 21 diz assim: Deus é quem nos unge e confirma em Cristo. Então,
Deus, ele nos unge e ele nos confirma em Cristo e através de Cristo. Por isso que todo cristão é chamado de cristão, porque Cristo é o centro da revelação. Se Jesus Cristo não for o centro da revelação, de nada adianta a nossa crença, porque nós somos pecadores e a nossa condição era realmente de condenação eterna. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, enviou a Jesus Cristo para poder realmente nos trazer a salvação, e essa salvação veio através de Jesus. Ele que é ungido de Deus para poder trazer a salvação. Ok? 2 Coríntios 5,18 diz assim: é Deus que nos reconciliou através de Jesus para aplacar a sua justiça. Aqui nós vamos parar um pouquinho, porque isso aqui é muito importante. Por que Jesus Cristo teve que morrer? Por que Deus não usou de outra estratégia, ou de outra forma, para poder realmente trazer a salvação? Por causa disso que está em 2 Coríntios 5,18. Deus, ele é amor. E todo mundo conhece isso, essa declaração. Qualquer pessoa, mesmo que seja uma pessoa com pouca instrução, ela vai falar: Deus é um Deus de amor. Porém, Deus é um Deus de justiça. E como Deus é um Deus de justiça, Deus não pode aceitar o pecado. E como outrora nós vivíamos no domínio do pecado, Deus, ele viu que a humanidade precisava ter um grande perdão para poder aplacar a sua justiça. E é através do sacrifício de Jesus Cristo que Deus, ele se reconciliou conosco através da justiça feita através do sacrifício de Jesus Cristo. Olha só que bênção, isso aqui é uma revelação muito importante. 2 Coríntios, capítulo 6:1. Deus permite que cooperamos com ele na exortação e pregação da graça de Deus. E 2 Coríntios 7:1, para a gente poder terminar aqui esse vídeo, diz assim: Deus tem promessa para quem se santifica no corpo e no espírito de toda sujeira. Assim, Deus, ele permite com que nós venhamos cooperar com ele na pregação da palavra de Deus. E Deus, ele tem uma promessa na vida daquele que busca santificação, não somente da alma, mas também no corpo. Então, o que acontece é que nós temos que santificar a Deus não somente na nossa alma, mas nós temos que santificar a Deus também através do nosso corpo. Nós também temos que nos purificar também no nosso espírito. Qual conteúdo que você tem consumido? O que você tem realmente lido como escritura bíblica, como escritura realmente espiritual? O que você tem colocado no seu espírito? Nós temos que nos purificar no nosso corpo do pecado. Nós temos que purificar, buscar a santificação também do nosso espírito. Qual doutrina você tem seguido? Qual ensinamento ou ensinamentos você tem realmente acreditado e guardado no seu coração? Então nós temos que buscar realmente nos livrar de toda sujeira, porque não existe somente a sujeira do pecado no corpo e da alma, mas também existe a sujeira do pecado no nosso espírito, que realmente nos leva para longe de Deus. Então, nós pregamos e cooperamos com Deus por causa da graça de Deus. Por isso, temos que ter humildade quando formos pregar, quando formos exortar, porque fazemos tudo pela graça e pela misericórdia de Deus. Que Deus abençoe você. Nós estamos finalizando aqui mais um estudo acerca de Deus. Que você possa compartilhar desse estudo, que você possa fazer o seu comentário. O que você entendeu, você coloca aqui nos comentários. O que você não entendeu, coloca aqui também. Vamos juntos pregar a palavra do Senhor para o maior número de pessoas. Vamos cumprir o ID. O ID e pregar o Evangelho é para todas as pessoas que falam que são cristãs. Se você é cristão, se você é cristã, então
você também tem um chamado da pregação. Deus abençoe você, em nome de Jesus.